nesse segundo vídeo, nós vamos fazer a sandália da Cris. Essa sandalinha e também a blusinha. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa blusinha da Cris, né? E essa blusinha no final, ela pode ser adaptada e fazermos um vestido com ela, tá bem? Então, a gente vai fazer a sandalinha. É uma sandalinha um pouquinho mais simples, mas ela fica bem bonitinha, tá ok? Então, nós vamos começar com 7 correntinhas. A gente pula a primeira correntinha e faz um aumento. A gente vai fazer a base da sandalinha, tá? Um aumento e 5 pontos desse lado das correntinhas. É para fazer a sola, né? A solinha da sandália. Então, fizemos 7 correntinhas, pulamos a primeira, um aumento, 5 pontos baixos. E aí, depois a gente faz lá no final, vira para o outro lado, né, da correntinha, faz mais um aumento e uma sequência de mais 5 pontos baixos. Vai ficar essa base, né, da primeira carreira com um total de 14 pontos. Essa é a primeira carreira da sandalinha, um total de 14 pontos. Aí a gente vai para a nossa segunda, né, para a segunda carreirinha. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 aumentos, ok? Um aumento, 2 aumentos. Lembrando que a gente está fazendo a sandalinha da Cris, tá? A Cris, esse novo padrão do canal. Então, nós vamos fazer 2 aumentos e depois desses 2 aumentos, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos. 5 pontos. Quem quiser adquirir o PDF, é só clicar no link abaixo, tá? Que vai ter o corpo base lá à venda na lojinha. Depois desses 5 pontos, vamos fazer mais 2 aumentos e terminar aqui a sequência com mais 5 pontos. E essa minha carreira de número 2 vai ficar com um total de 18 pontos, ok? Aí agora, a gente já vai começar a nossa carreira de número 3. Na carreira de número 3, nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos seguidos. 4 aumentos e depois vamos fazer 5 pontinhos, ponto sobre ponto. Ao final desses 5 pontos, mais 4 aumentos, e aí fechamos com mais 5 pontos. Aí essa carreira de número 3, ela vai ficar com um total de 26 pontos, ok? Lembrando, quem quiser adquirir o PDF, clica no link abaixo. Se não quiser adquirir o PDF, é só assistir os vídeos, anotar tudinho, tá? Que vai dar tudo certo. Agora, nós vamos fazer mais um pontinho só. E eu vou fazer uma sequência de 7 correntinhas. 7 correntinhas, tá? A gente tá fazendo essa base, né, da solinha do pezinho dela, essa base aqui de dentro, ó, essa partezinha de dentro, ok? Essa basezinha aqui de dentro, tá? Então, eu fiz uma sequência de 7 correntinhas, né? Agora, eu vou pular 6 pontinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. E vou prender aqui com um ponto baixo, na minha 7ª correntinha, tá? No 7º pontinho. Vou prender com um ponto baixo. A sandalinha não é difícil, tá? Prendo com um ponto baixo. Depois que eu prendi com um ponto baixo, eu vou fazer um pontinho lá na base. Aí nesse vídeo eu não tô fazendo, mas eu faço um pontinho lá na base e volto fazendo os 7 pontinhos aqui na correntinha, tá? Prenda com um pontinho lá na base e depois vem fazendo os 7 pontinhos aqui. Tá ok? Então, ó, vamos fazer os 7 pontinhos aqui. Os 7 pontinhos nessa tira, que vai ser a tira da sandalinha, tá? Aquela tira que vai ficar na frente do pezinho. Então, eu vou fazer aqui esses 7 pontinhos e vou prender na base. Prender aqui na base, com um ponto baixo mesmo,
ok? Vou prender, fiz aqueles 7 pontinhos, vou prender aqui com um ponto baixo. Então, agora que eu prendi com ponto baixo, eu vou fazer mais um pontinho baixo aqui na base, na sequência, tá? Eu tô fazendo essa partezinha da sandália, ok? Eu vou fazer mais um pontinho baixo aqui e vou fazer 7 pontinhos na sequência da tirinha, tá bom? Eu não tô fazendo o pontinho aí, eu acho que o vídeo tá errado. Eu gravo várias vezes o vídeo, eu acho que eu errei no vídeo que eu tô anexando aí. Eu vou fazer um pontinho na base e mais 7 pontinhos aqui. Peraí, olha lá, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Pulo 6 correntinhas. Vou lá na minha base. Vou fazer um pontinho, prendo com um pontinho. Faço mais um pontinho na base e volto nas correntinhas fazendo 7 pontos. Desculpa aí o erro no vídeo, tá? Porque eu perdi vários vídeos, eu gravei os vídeos, depois eu perdi, eu tô tendo que gravar novamente. Então, faço 7 correntinhas, prendi na base, fiz mais um pontinho, voltei fazendo 7 pontinhos, um pontinho para cada correntinha. Quando eu termino os meus pontinhos, eu vou prender na base com um ponto baixo, faço mais um pontinho baixo, ó, já fica à frente da sandalinha, faço mais um pontinho baixo aqui na base e volto preenchendo nesses 7 pontinhos aqui da tira, tá? Faço um ponto para cada pontinho, ponto sobre ponto. Quando eu termino essa minha tira, né, daqui da frente, essa sequência de pontinhos, eu volto lá na base, prendo na base novamente no meu próximo ponto, prendo com um ponto baixo, ok? Agora que eu prendi com um ponto baixo aqui, eu vou fazer na solinha mais 1, 2, 3 pontinhos, tá? Vou fazer 3 pontinhos aqui, ok? E agora eu vou começar a subir para fazer a parte de trás da minha sandalinha. Essa parte aqui, ó, de trás. Tá? Que é toda em ponto alto. Então, eu fiz 3 pontinhos na base e agora eu vou fazer 8 pontos altos aqui atrás. Para começar a carreira de ponto alto, eu faço 3 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Na verdade, eu fiz 2 só, né? Porque uma já equivale o ponto. E aí, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos. Fiz ali as correntinhas para iniciar minha carreira de ponto alto. E aí, eu faço uma sequência aqui de 8 pontos altos. 8 pontos altos. Depois que eu termino essa minha carreira de 8 pontos altos, eu vou fazer 10 correntinhas. 10 correntinhas que vai ser essa tira aqui do calcanhar, tá? Eu faço 10 correntinhas. Fiz ali a minha sequência de 8 pontos altos. Faço 10 correntinhas e prendo essas 10 correntinhas aqui no início da minha carreira de pontos altos, olha. Bem aqui no início da carreira de pontos altos, tá? Então, eu vou prender aqui no início da carreira de pontos altos. Essa minha tira do tornozelo. E aí, eu começo numa sequência de pontos baixos ao redor dessa parte do calcanhar e em toda a tira. Aproximadamente 25 pontos baixos ao redor de toda essa parte e pegando a tira também, tá? Então, eu vou fazer aproximadamente 25 pontos, ok? Eu tô falando aproximadamente porque uma das sandalinhas que eu fiz, né, porque eu faço mais de uma vez para ter certeza da pontuação, uma deu um total de 26 pontos. Não sei por que eu fiz e refiz e ela sempre dava um pontinho a mais.
mas as outras 3 deu um total de 25 pontos. Então, 25 pontos, mas se der 26, eu vou mostrar para vocês aonde eu estou fechando a minha sandalinha, tá? Eu passo direto aqui do início da tira e eu vou fechar lá no cantinho. Olha, faço uma sequência de 25 pontos, corto a minha linha, ó, e vou arrematar nesse último pontinho aqui, bem aqui no canto, ó. Ó. E assim já está a minha sandalinha, ok? Agora, vocês percebam que essa sandalinha, ela tá molinha, tá toda molinha. Para que ela fique mais firme, né? Eu vou arrematar e esconder o fio. Para que ela fique mais firme assim, eu fiz uma outra solinha, uma outra sola, exatamente igual essa pontuação inicial, né? Até a carreira número 3, exatamente igual, para que a gente coloque aqui embaixo, costure, ó. Fiz uma outra solinha exatamente igual, até a carreira número 3, e agora eu posiciono e vou costurar a sola. Você pode fazer uma sola de uma outra cor. Eu estou preferindo colocar da mesma cor, né? Eu quero uma sandalinha mais nude, então eu vou colocar aqui na mesma posição e vou costurar com a mesma linha, vou costurar a sola na sandalinha, tá? É a mesma pontuação, aí a gente aproveita para esconder, né, os fios, não tem mistério na costura, é uma sandalinha bem simples, mas ela fica bem bonitinha. É só ir costurando mesmo, como se você estivesse costurando normalmente, né, unindo partes, não precisa muito mistério, né? Não tem muito mistério, entra aqui especificamente, no pontinho tal, não tem. É uma costura mais simples mesmo, até porque as solas elas são iguais, então os pontos eles acabam coincidindo. E aí a gente vai fechando a sandalinha toda, né? Fechando aqui, costurando, sola com sola. Os pontinhos eles vão coincidir. E aí, depois que a gente já tiver com ele todo costuradinho, todo retinho, nós vamos fazer essa florzinha, né? Para colocar na lateral. A florzinha eu fiz com a linha Charme, mas você pode fazer com a linha Anne também, é porque eu não tinha a Anne aqui branquinha. A florzinha é muito simples, eu fiz uma sequência de 6 correntinhas. 6 correntinhas, pode até botar um miolinho depois na rosinha, né? Nessa florzinha. 6 correntinhas, pulei a primeira e fiz 5 aumentos. 5 aumentos ao longo das correntinhas. Eu fiz essa sequência de 5 aumentos. Fica mais difícil para mostrar para vocês, mas é uma correntinha simples, né? Com 6 pontos. Uma sequência de 5 aumentos. Arremato o fio. E aí depois nós vamos enrolar essa pequena peça. É uma pequena peça, né? E a gente vai enrolar essa peça. Enrolar dessa forma, ó, assim. E com uma agulha de sapateiro, a gente prende, né? Costura ela junto, ó. Enrola assim. Com a agulha de sapateiro, ó. Eu tô unindo aqui as partes. E ela fica como se fosse uma rosinha. Essa rosinha eu vou prender na lateral da sandália. É só um enfeite, você pode fazer uma rosinha, uma outra florzinha, colocar um lacinho de cetim. Aí vai da imaginação de vocês, tá bem? Vou prender, como eu prendi essa aqui na lateral, vou prender essa na outra lateral, tá? A gente vai costurando aqui e vai ficar assim bonitinha igual a essa, ok? Então, agora a Cris já tem a sandalinha, tá com as 2 sandalinhas. Ela tá fofa. Depois que eu fiz o cabelo, eu coloquei essa fita, né? O cabelo tá bem volumoso, do jeito que eu imaginei.
E aí eu coloquei essa fita, ela poderia ter um lacinho, uma florzinha no cabelo, mas eu coloquei esse laço aqui, né, com uma fita. Eu queria uma fita bem espalhafatosa nesse cabelo lindo. Depois vocês vão ver o passo a passo no vídeo, tá? Tá bem bonitinha. E agora que a gente tá com a sandalinha, vamos fazer a blusinha laranja dela. Essa blusinha laranja, eu fiz uma sequência de 40 pontos, de 40 correntinhas, fiz uma carreira toda em ponto baixo, e aí depois fiz 3 carreiras com ponto alto. Ó, fiz a primeira toda em ponto baixo, fiz 3 carreiras de ponto alto, uma de ponto baixo e 3 de pontos altos, tá? Com 40 pontos. Simples. Uma tira simples com 40 pontos, que ela já me dá o tamanho certinho aqui, ó, da blusinha que eu queria colocar nela, tá certo? Já tá aqui a faixa, né, que vai virar a blusinha. E aí, o que eu fiz aqui ao final? Depois que eu terminei essa sequência de 40 pontos, eu vou voltar nessa faixa, né, nessa tira, fazendo a parte para fazer a parte de cima da blusa. E aí eu vou fazer aqui o lugar onde eu vou colocar o botão, bom? Então eu vou fazer, peraí que eu tô errando no vídeo. Eu vou fazer, na verdade, uma sequência de correntinhas, onde eu vou colocar o botão, ó, voltei, ó. Eu vou fazer 5 correntinhas, que é onde eu vou colocar os botões dessa bonequinha, dessa fofinha, tá? Eu vou colocar aí 5 correntinhas, depois eu faço 3 pontinhos baixos, mais 5 correntinhas nessa lateral, né, que vai ficar para trás, e prendo lá em cima na parte superior. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo uma sequência de 7 pontos baixos, dá uma sequência de 7 pontos, não sei aí se no vídeo por acaso tem algum erro, mas a sequência são 7 pontos. Depois dos 7 pontos, eu vou fazer 15 correntinhas, ok? 15 correntinhas. E aí eu vou pular 8 pontos, 8 pontinhos, e eu vou entrar no meu 9º ponto, faço uma sequência de 10 pontos baixos, 10 pontinhos, né? Essa é a primeira lateral, né, da blusa. Depois que eu fizer essa sequência de 10 pontos, eu faço mais 15 correntinhas, pulo mais 8 pontos e fecho com mais 7 pontos baixos lá na outra lateral. É claro que você pode, ao invés de colocar essas 5 correntinhas para colocar o botão, fazer reto, né? E colocar lá lacinho, colocar uma fitinha para amarrar. Aí vai da imaginação de vocês. Eu tô mostrando aí exatamente como eu fiz. Dá super certo, né? Você fecha aqui a sequência com mais 7 pontos baixos. E também, essa blusinha, ela lhe dá uma margem para depois você fazer um vestido. O que eu fiz nessa blusa? Depois que eu cheguei aqui no final, eu desci, ó, ela já tá prontinha assim, ok? Eu desci pela lateral, ó, voltei aqui, tá? Você pode voltar aqui para ele ficar mais gordinho, como eu vou fazer agora. Eu vou voltar aqui, vou fazer toda essa parte superior novamente com uma carreira de pontos baixos, tá? Toda ela. Quando chegar na outra lateral, você desce a outra lateral, preenchendo também com pontos baixos, até a partezinha onde vai entrar os botões, para que fique bem firme, né? Para que fique bem durinha. Vai fazer toda essa parte aqui de ponto baixo, até a lateralzinha, ó, já preenchi.
até aqui na lateral, tá bem? Ó, toda com ponto baixo. Toda ela. É bom porque ela fica bem firme. Quando você colocar o botão, ele não fica frouxo, né? Então, ela fica bem firmezinha. Toda essa parte, preencher tudo com ponto baixo. E para arrematar, eu fiz mais uma carreirinha de pontos baixos na parte inferior. Não é necessário, tá? Só se você quiser fazer nessa parte de baixo aqui, toda uma carreirinha de pontos baixos, tá bom? E aí, o que acontece? Essa blusinha, ela também pode ser a base para um vestido, tá? Aqui, ó, depois que ela já tá no lugar, fica bem, ó, arrematei aqui, né? Porque eu parei a blusinha, tá? Então, ela aqui fica bem firme, você coloca os botõezinhos, ela fecha perfeitamente, tá bom? Não botei os botões ainda, mas já tô mostrando para vocês como é que ela fica, tá? E aí você pode fechar aqui embaixo, continuar fazendo uma carreira de pontos, né? Pontos de babadinho, pontos dobrados, ponto leque, faz essa mesma base e daqui para baixo você faz pontos aí de acordo com a sua imaginação. Eu aqui fiz pontinho leque, pode ser babadinho, pode ser da forma que quiser e ele fica também perfeito. A base da blusa é a mesma, e aí você vai continuar aqui embaixo de acordo com a sua imaginação. Mais vazado, mais fechadinho, todo em babados, com pontinhos leques, né? Que pontinho conchinha, tá? Então você vai seguir aqui da forma que quiser, deixando a sua imaginação fluir, até mesmo o ponto relevo. Você vai colocando aqui embaixo, fazendo a pontuação. Olha que bonitinha que ela tá. Ou a blusinha, ou o vestido, né? Com babadinho, pode até trocar a cor, todos da mesma forma. E é isso. Gostaram? Eu tô de vestido, olha como eu tô linda. Eu tô com vestido, eu tô com calcinha, eu tô toda linda. E nos próximos vídeos eu vou mostrar o passo a passo dos braços, né? Também do corpo, da cabeça, a calcinha e também como a gente fez esse cabelo aí, esse cabelo black, essa coisa mais fofa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos. Quem quiser adquirir o PDF, clica no link abaixo, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho da Cris, essa bonequinha charmosa, essa bonequinha linda, que vai ganhar essa boquinha, né? E esse ar de criança sorridente, tá ok? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.